Olá, irmãos. Vamos avançar na nossa análise do Evangelho de Mateus. E nessa aula nós vamos para o texto de Mateus capítulo 8, versículos 28 a 34. Lembrando a vocês aqui do nosso esboço, nós estamos aqui no capítulo 8 até o capítulo 11. O assunto do Evangelho de Mateus nessa parte aqui é centrado na questão da autoridade de Jesus e na sua relação com seus discípulos. Então nós vimos ali do capítulo 4, versículo 12 até o capítulo 7, versículo 29, Jesus começando o seu ministério e promulgando o Sermão do Monte, promulgando a sua lei, especialmente direcionada para os seus discípulos. E aí o texto do Sermão do Monte termina afirmando a autoridade de Jesus. E é esse tema, então, que Mateus está trabalhando aqui a partir do capítulo 8 até o capítulo 11. Então, eu expliquei para vocês já também que Mateus trabalha isso através de um esquema bem fácil de ser percebido. Ele faz uma série de alternações entre 3 milagres e um tratamento sobre o discipulado. Então, ele narra 3 milagres e intercala com um tratamento sobre o discipulado por 3 vezes, até que ele vai fazer mais um discurso, ou narrar mais um discurso, um dos grandes discursos, dos 5 grandes discursos do Evangelho de Mateus, certo? Então nós já vimos essa primeira série de 3 milagres, que são 3 milagres de cura e restauração, e Jesus ensinando sobre o discipulado. Agora nós estamos na segunda série de 3 milagres de Jesus, que depois será sucedido por outra narrativa de milagres. E nesses 3 milagres, Mateus ele vai mostrar ou estabelecer a autoridade de Jesus sobre determinados elementos que existem na criação. Você tem a natureza, os distúrbios na natureza, os problemas do mal, os distúrbios causados pelos poderes do mal na criação, no caso dos homens, e os distúrbios em relação às doenças. Então a autoridade de Jesus é afirmada no fato de Jesus exibir domínio sobre a natureza, domínio sobre os poderes do mal e domínio sobre as doenças. E esse domínio é exercido, esse domínio é exibido com Jesus normalizando a situação, certo? Em primeiro lugar, nós vimos aqui o texto de Mateus capítulo 8, versículos 18 a 22, que narra a autoridade de Jesus sobre a natureza, em um texto extremamente conhecido, que é o texto em que o Senhor Jesus Cristo controla a criação. Quando ele estava dormindo no barco, os seus discípulos estavam muito perturbados com aquele temporal. Eles então acordam Jesus e Jesus, com a sua palavra, domina a criação. 2 pontos que é importante que você lembre aqui. Em primeiro lugar, é a prioridade que Jesus dá para a fé dos discípulos. Jesus acorda e ele não imediatamente domina, ele repreende a fé dos discípulos. Ele procura corrigir, em primeiro lugar, o problema da fé dos discípulos, para depois corrigir a questão da natureza. E, em segundo lugar, o texto faz questão de nos mostrar aqui que eles se maravilharam com a autoridade de Jesus sobre os ventos e sobre o mar. E aqui você tem um reconhecimento de uma autoridade divina de Jesus, pois Jesus tem autoridade sobre o vento e sobre o mar, que é uma autoridade que nenhum ser humano é capaz de exercer, ok? Agora, então, nós vamos partir para o outro texto, que é o texto de Mateus capítulo 8, 28 a 34, que vai enfatizar agora a autoridade de Jesus sobre os poderes do mal. E aqui você tem mais um texto muito conhecido, que é o texto de Jesus expulsando os demônios daqueles gadarenos, dos endemoniados gadarenos, ok? Então veja que o versículo 28
começa nos dizendo que eles chegaram a outra margem, a terra dos Gadarenos. Então eu trouxe aqui um mapa para explicar a vocês como é que foi esse percurso, ok? Então Jesus estava aqui nessa região, na região que é a sua cidade, que tem Genezaré, Cafarnaum, Betsaida, Tiberíades mais abaixo. Então ele atravessou aqui o mar da Galileia, certo? E você pode notar que existe bem aqui, ó, um limite, certo? Que é o limite da região de Israel, aquilo que nós chamamos de Israel, que tem a Galileia, Samaria. Aqui você tem o Rio Jordão, ok? Então essa aqui toda é a região de Israel. E você tem então aqui a cidade de Gadara, que fica na província chamada Decápolis. E a província chamada Decápolis, ela é uma província gentílica, não era uma província de judeus. Então você tem aqui um texto em que Jesus ele está deixando os limites de Israel. Ele está deixando os locais que são majoritariamente populados por judeus. Então Jesus está indo para uma terra gentílica. E nessa terra, na terra de Gadara, você tem aqui a cidade de Gadara. E se você procurar em um outro mapa, você vai perceber que essa região, você pode até perceber por este mapa, ela é uma região extremamente marcada por planícies, por montanhas. E essas montanhas, elas são cheias de cavernas. É uma região muito cavernosa. E por ser uma região cavernosa e afastada da cidade, essa é uma região que possui, então, muitos cemitérios. Lembrando que os cemitérios naquela época não eram como hoje. Os cemitérios naquela época eram em cavernas. Então aqui você tem uma região muito cheia de cavernas, e essas cavernas eram usadas para colocar as pessoas mortas, ok? Então o texto nos diz aqui que Jesus veio até essa margem. E então o texto também nos informa que naquele local havia 2 endemoninhados, ok? Note que Mateus nos menciona aqui que eram 2 endemoninhados, sendo que tanto em Marcos como em Lucas, você só encontra lá a ideia de que era um endemoninhado, certo? Que teve um endemoninhado que foi atrás de Jesus. Isso daqui não pode ser tido como uma contradição. Em primeiro lugar, porque tanto Marcos como Lucas escreveram os seus evangelhos com base em fontes primárias, certo? Eles escreveram o seu evangelho com base em relatos que eles ouviram. E Mateus escreveu o seu evangelho por causa de seu testemunho visual. Então, Mateus estava com Jesus, e o texto aqui vai nos dar alguns indícios de que Mateus, de fato, tinha uma certa lembrança visual do local. Por exemplo, no texto mais para frente, quando Mateus vai falar a respeito dos porcos, ele diz: ora, andava pastando não longe deles, ok, uma grande manada. Então você tem aqui uma percepção de alguém que viu a distância dos porcos para os personagens, para Jesus e os seus discípulos. Então Mateus viu a distância, mas ele não tinha uma ideia precisa de quanto era. Então aqui você tem uma linguagem de alguém descrevendo um fato com uma linguagem de quem viu uma certa distância, estava ali perto deles, ok? Então Mateus aqui, ele tem uma informação que talvez Lucas e Marcos não tinham, que é a de mais uma pessoa ali entre os endemoninhados.
Outra coisa que explica também o fato de Mateus mencionar 2 e Lucas e Marcos não mencionarem 2, é porque quando você está passando para frente um relato, geralmente você enfatiza alguém que tem mais proeminência. Por exemplo, imagina que eu diga, ontem à tarde eu vi o Neymar no aeroporto. Eu posso ter visto toda a seleção brasileira no aeroporto, mas como eu gosto mais do Neymar, como eu tenho uma predileção pelo Neymar, ou então como o Neymar ele tem um destaque do restante da seleção, então eu, quando vou passar adiante do relato, eu escolho falar daquilo que tem mais proeminência. Então, muito provavelmente, desses 2 endemoninhados, apenas um deles, de fato, continuou seguindo a Jesus e ganhou uma certa proeminência e se tornou alguém mais conhecido pela comunidade cristã posterior, ok? Então, isso são possíveis explicações para o fato de Mateus estar citando aqui que eram 2 endemoninhados e não apenas um. O texto agora então prossegue nos falando então sobre o estado desses gadarenos, desses endemoninhados gadarenos. O texto nos diz aqui que eles saíam dos sepulcros e estavam muito furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Para você entender um pouco melhor sobre a situação daqueles homens, é muito importante que você recorra a outros textos. Por exemplo, lá no livro de Marcos, Marcos nos explica que eles já haviam sido presos em grilhões, em correntes várias vezes, e eles haviam sido soltos, conseguiam se soltar pelo tamanho da sua força, que eles também se mutilavam com pedras, pegavam pedras e se cortavam. Então aqueles homens, por conta da ação demoníaca, eles tanto se mutilavam como ofereciam risco para outras pessoas. As outras pessoas tinham medo deles pelo tamanho da sua força e pelo tamanho também da sua raiva, da sua ira, certo? E o texto de Marcos nos avisa também que quando Jesus chegou e viu aqueles homens, que no caso de Marcos ele narra apenas de um, mas aqui nós sabemos que são 2, Jesus, ele já chegou dizendo, ele já chegou mandando que aqueles espíritos saíssem. E que foi isso, portanto, que gerou essa saída dos sepulcros e essa ação raivosa aqui em relação às pessoas que estavam ali e em relação ao que Jesus havia dito para que eles se retirassem, ok? Então o que nós temos aqui é uma descrição muito atemorizante, uma descrição que, se nós presenciássemos, nós também ficaríamos com muito medo. É uma região tenebrosa, cheia de sepulcros, pessoas saindo dos sepulcros possuídas de demônios e com muita força, com muita raiva, e eles então gritaram em relação a Jesus. Você não tem aqui uma afirmação gentil, você não tem aqui uma pergunta respeitosa, você tem aqui uma manifestação de raiva daqueles homens em relação a Jesus, aqueles homens possuídos por demônios. Então vamos dar uma olhadinha aqui no grito que eles deram. Eles perguntam: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então nós temos dois elementos aqui que precisam ser entendidos para uma boa compreensão deste versículo aqui. Em primeiro lugar, eles chamando Jesus aqui de Filho de Deus. Então é extremamente relevante nós percebermos aqui aquilo que tem sido chamado por alguns de uma teologia demoníaca, ou seja, qual é a compreensão daqueles espíritos a respeito da pessoa de Jesus. Eles chamam a pessoa de Jesus de Filho de Deus.
Então, os demônios aqui estão reconhecendo a autoridade que vem da pessoa de Jesus. Então, Jesus aqui é o Filho de Deus, que é um termo messiânico, ok? Então, Filho de Deus, no Evangelho de Mateus, é um termo que tem uma ênfase majoritariamente messiânica. Se você voltar lá para a nossa exposição do capítulo 3, ali no versículo 7, você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Nós comentamos sobre isso lá. A ideia de Filho de Deus como sendo um termo messiânico. Jesus, então, está sendo reconhecido aqui pelos demônios como o Messias. Então, Jesus chegou confrontando os demônios e eles reagiram com raiva, dizendo: o que temos nós contigo? E reconheceram, então, a autoridade de Jesus como o Filho de Deus. E a segunda pergunta deles é uma confirmação da primeira pergunta. Então, a primeira pergunta, eles atestam Jesus como Filho de Deus. E a segunda pergunta tem mais dois elementozinhos aqui muito importantes de nós percebermos. Em primeiro lugar, eles dizem: vieste aqui. Este aqui refere-se a quê? Bem, existe um certo debate entre os comentaristas, onde, por um lado, você tem uns que entendem este aqui como sendo uma referência à região gentílica, à região de Decápolis. Então, Jesus estava indo àquela região atormentá-los antes do tempo. Outros entendem que este aqui refere-se ao ministério terreno de Jesus. Então, que Jesus veio para a terra atormentar os demônios antes do tempo. Então, qual das duas posições eu particularmente entendo que é a mais plausível, a que possui mais evidências? Eu entendo que aqui você tem, pelo contexto de Mateus, a ideia de aqui como sendo o ministério terreno de Jesus. Muito embora, de fato, o texto nos afirma que Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, certo? Mas o contexto maior de Mateus mostra o ministério de Jesus como sendo o início do seu reino. Então Jesus veio a este mundo como rei, como filho de Deus, como o Messias. Então, quando os demônios afirmam Jesus como Messias, eles logo então dizem que ele veio antes do tempo, que ele veio para este mundo antes do tempo. E isso faz parte da teologia de Mateus, da inauguração do reino, de Jesus vindo para inaugurar o seu reino e aguardando então a completude do seu reino para o futuro. E isso é descrito, vai ser descrito por Jesus logo mais no capítulo 13, como sendo um mistério. São os mistérios do reino. Isso era algo que não havia sido claramente explicado no Antigo Testamento ou profetizado no Antigo Testamento. Que o reino viria em um período de inauguração e um período, então, de consumação futura. Então, aqui os demônios estão reconhecendo isso, que o Filho de Deus veio antes do tempo e que ele, então, já começou o seu processo de tormenta dos demônios. Então, note aqui que na teologia desses demônios, as crenças teológicas desses demônios, envolviam o reconhecimento de Jesus como Filho de Deus e o reconhecimento por parte dos demônios de que já havia sido destinado para um futuro, quando o Messias viesse, o juízo dos demônios, o juízo dos agentes dos poderes do mal, certo?
E então eles estão aqui reconhecendo que isso que estava planejado para o final da história foi trazida antes do tempo destinado, antes do tempo devido, eles já estavam sendo julgados. Isso condiz com a teologia de Mateus, que você percebeu lá no Sermão do Monte, de que haverá um juízo no futuro, haverá o juízo daquelas pessoas que afirmaram que conheciam Jesus e Jesus não conheciam elas, certo? Que então Mateus coloca a ideia de que ainda haverá o dia do juízo no futuro. E os demônios então estão dizendo que Jesus já começou a reprimir a atividade satânica neste mundo com a manifestação do seu reino, certo? Então essa é a razão da raiva aqui dos demônios. E então o versículo 30 nos diz aqui, Mateus nos informa que os demônios pedem para Jesus que Jesus os envie para uma manada de porcos. Mateus nos comunica que estava pastando uma grande manada de porcos. Marcos nos avisa que era mais ou menos 2.000 porcos, ok? Então você não apenas tem ali aquela grande quantidade de porcos, você também certamente tinha ali vários pecuaristas, várias pessoas que estavam cuidando daqueles porcos. Isso também é uma outra exibição daquela região como sendo uma região gentílica, porque os judeus não cuidavam e não tinham porcos. Então ali você tinha muitos gentios, muitas pessoas cuidando daqueles, mais ou menos daqueles 2.000 porcos, ok? Então você tinha ali, e os demônios então pedem para que Jesus os envie para aqueles porcos. E isso nos levanta a seguinte questão: por que que os demônios pediram para Jesus lançar ou colocar eles naqueles porcos? E uma outra pergunta tão importante quanto essa e tão curiosa quanto essa é: por que que Jesus permitiu que eles fossem para aqueles porcos? Então vamos aqui para a primeira pergunta. Por que que os demônios permitiram, ou por que que os demônios pediram para Jesus expelir eles e mandarem eles para os porcos? Uma primeira possibilidade é que esses demônios queriam habitar em uma casa física. Essa possibilidade, que você pode encontrar essa explicação por aí, eu penso que é muito improvável. Primeiro porque nós sabemos pelas escrituras que os demônios não precisam de habitação física para existirem ou para viver, certo? O apóstolo Paulo afirma que eles habitam nas potestades do ar. Então não precisa que os demônios não precisam de um ambiente físico para subsistir, certo? E também uma outra evidência do próprio texto é que depois esses porcos morrem, certo? Eles são lançados em um precipício pelos próprios demônios e morrem. Então não faz sentido você dizer que os demônios precisam de um local físico para viver. A outra possibilidade, que eu creio que é a mais plausível, é a mais provável aqui, é que os demônios pediram para ir para aquela manada de porcos para produzir animosidade contra Jesus, certo? Então, os demônios, eles são agentes contra a criação de Deus. Isso explica o fato deles matarem aqueles porcos que estavam sendo cuidados por aqueles homens. Os demônios, então, que mutilavam aquelas pessoas, agem então para matar aqueles porcos. Mas eles sabiam que ao fazer isso, aquilo iria gerar uma animosidade contra Jesus naquela região, e Jesus ia acabar sendo expulso daquela região onde aqueles demônios atuavam. Então eu penso que essa é a explicação mais plausível do porquê que Jesus
ele é enviado ou ele é pedido pelos demônios para mandar eles para a manada de porcos. E isso nos ajuda a entender a segunda pergunta. Por que Jesus permitiu que aqueles demônios fossem para a manada de porcos? Essa é uma pergunta que geralmente as pessoas fazem, certo? O texto nos diz aqui que Jesus então deu a ordem que os demônios passaram para os porcos e que a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, dentro do mar. E aí você nota a ideia do mar como sendo um lugar de juízo. O mar sempre é visto, tanto em todos os evangelhos e também no Novo Testamento, como sendo um lugar onde coisas ruins sempre acontecem, certo? Então você sempre vai encontrar essa constante, o mar como sendo visto como algo ruim. Por isso que nos novos céus e nova terra é dito lá que o mar já não existe. Ou seja, não existe esse ambiente de juízo. Quando Jesus vai falar lá da fé que é capaz de mandar os montes se lançarem no mar, a besta que emergem do mar, certo? Então o mar é sempre um local ruim. Então eles se precipitaram no despenhadeiro e foram para dentro do mar, ok? E aí nas águas eles pereceram. E aí é que vem a questão. Por que Jesus mandou eles para os porcos e prejudicou aqueles homens que certamente precisavam daqueles 2.000 porcos? Pessoal, nós não precisamos aqui correr para especulações. Então alguns especulam que esses animais eram usados em sacrifícios pagãos e que por isso que Jesus fez isso. Um teólogo muito conhecido, Robert Gundry, certo? Ele afirma que não foram os porcos que morreram, mas os demônios foi que entraram no mar. Então o texto diz que eles, saindo, passaram para os porcos, que a manada se precipitou, mas foram os demônios que pereceram. Então esses demônios sofreram o juízo da destruição antes do tempo, mas os porcos não. Isso não faz o menor sentido, certo? Porque o texto faz questão de dizer que foi a manada que pereceu, e então os outros evangelhos, e esse próprio evangelho diz aqui que os porqueiros ficaram bastante chateados com a perda dos seus porcos, ok? Então, o que justifica Jesus mandar para os porcos? Vários detalhes. Em primeiro lugar, Jesus é o dono da natureza. Jesus, que já havia controlado os ventos e o mar, ele também tem o direito de controlar os porcos, ok? Então Jesus é o dono da natureza. Agora, existe um outro fator aqui, que é um fator muito mais forte dentro do ensino de Mateus, aqui nessa sessão. O texto seguinte, os versículos seguintes, nos dizem que os porqueiros fugiram, contaram a todos na cidade essas coisas, e então eles foram até Jesus e rogaram que Jesus se retirasse da terra deles. Então você não tem aqui um reconhecimento da autoridade de Jesus sobre a libertação dos demônios. O que você tem aqui é uma rejeição daquelas pessoas por causa da morte daqueles porcos. O que isso então nos instrui? É que Jesus manda aqueles demônios para os porcos e liberta aqueles homens para exibir a incredulidade daquelas pessoas, daquela região. Então, naquela região, as pessoas se preocuparam mais com os porcos, prestaram mais atenção à morte dos porcos do que à libertação daqueles 2 homens. Então, a autoridade de Jesus não foi reconhecida naquela região. Na verdade, Jesus, então, ali foi rejeitado.
Então a perda da manada, como o Carson diz no seu comentário, foi uma forma de expor os verdadeiros valores daqueles povos. Eles preferiam porcos às pessoas, os suínos ao Salvador. Isso são palavras de Carson no seu comentário, ok? Então, quais lições a gente pode tirar aqui desse texto? Esse texto nos mostra, irmãos, em primeiro lugar, que o ministério de Jesus não era restrito apenas aos judeus, ok? Jesus foi também a regiões gentílicas. Isso também mostra que a rejeição de Jesus também não era um elemento só dos judeus. Os gentios também rejeitavam a Jesus. Mateus, então, aqui está já nos preparando para aquilo que Jesus vai anunciar no capítulo 28, o ministério dos discípulos a todas as nações. Os discípulos aqui já estão de cara sabendo que a rejeição a Jesus não é uma questão proeminentemente étnica, não é uma questão proeminentemente dos judeus, mas sim uma questão de decisão das pessoas. Então, as pessoas devem ser tratadas não com base na sua etnia, mas com a sua resposta a Jesus. Jesus era aceito em alguns lugares no meio dos judeus e rejeitado em alguns lugares no meio dos gentios. E ele era aceito por alguns gentios e rejeitado por judeus. Então, a questão aqui é, portanto, a resposta à autoridade de Jesus. Enquanto você tinha demônios reconhecendo a autoridade de Jesus, você tinha os gentios rejeitando e não reconhecendo a autoridade de Jesus. E uma lição prática que nós podemos tirar aqui também, irmãos, é que muitas vezes nós confundimos bênçãos que Deus nos manda ou que Deus faz em nossas vidas como maldições. Muitas vezes Deus traz enormes bênçãos para as nossas vidas e os nossos olhos incrédulos e limitados acham que Deus está de fato nos amaldiçoando, ok? Ou que Deus está de fato permitindo algo ruim em nossas vidas, certo? Então isso pode se aplicar em diversas áreas. Pode se aplicar a uma demissão no seu trabalho, pode se aplicar a um casamento que está complicado, a um filho que é complicado, certo? Então, nós precisamos reconhecer a autoridade de Jesus Cristo. As decisões de Jesus como nosso rei, elas são melhores do que a nossa percepção. Então, o povo de Gadara percebia as decisões de Jesus como algo ruim para eles. Mas Jesus havia acabado de libertar aqueles dois homens, exibido a sua autoridade divina, e eles tinham então Deus com eles e os rejeitaram. Então nós precisamos confiar na autoridade de Jesus, que Jesus toma as melhores decisões, porque Ele é o nosso Rei, porque Ele é o Senhor, porque Ele é Deus. E que muito embora nossos olhos incrédulos e limitados não enxerguemos, então, todo o quadro, e somos tentados a achar que aquilo que Deus está permitindo, que Cristo está permitindo em nossa vida é algo ruim, nós precisamos confiar e esperar para ver o quadro inteiro, para percebermos que de fato Deus está nos abençoando, ok? Então é isso, irmãos, vamos aqui encerrar a nossa aula. Na aula que vem nós entraremos então no capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Fique com Deus e até lá.